Aquele abraço, gente amiga, é um prazer enorme poder estar com você novamente e retomando aquele processo Vibe Esportes 2020. Lembra desse projeto? Começamos lá no início da pandemia, quando todo mundo estava em casa e a gente criou aí as nossas redes sociais para poder levar até você informações sobre o mundo esportivo. Então, desde já, para você que está nos acompanhando através do YouTube, eu peço para que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações, deixe aquele like maneiro e também o seu comentário sobre os assuntos pertinentes do mundo esportivo que vamos trazer aqui. Se você está assistindo via Instagram, também deixe o seu comentário, curta a nossa publicação e compartilhe nas suas redes sociais. É a Vibe Esporte aos poucos voltando com o ritmo normal de jogo. Muito empolgado também por conta da disputa da Copa do Mundo, que vai ser o nosso primeiro papo aqui dentro da Vibe Esportes. E também vamos falar sobre a situação do clube do seu coração. Futebol brasileiro está de férias, mas tem muita polêmica acontecendo nos bastidores, principalmente do futebol do Rio de Janeiro, que é um dos nossos focos aqui dentro do nosso trabalho. Então fique à vontade, porque a partir de agora você vai acompanhar Rodrigo Gomes com informações e análises sobre tudo que acontece no mundo esportivo. E dando prosseguimento ao nosso programa Vibe Esporte, você pode participar conosco deixando aqui o seu comentário, aquele like maneiro. Então vamos nessa vibe positiva falando sobre os confrontos que já foram definidos para as quartas de final da Copa do Mundo. Então até o momento dessa gravação já foram definidos Holanda e Argentina, França e Inglaterra. As seleções que disputaram a fase oitavas de final, aquelas que foram consideradas zebras, já vão ficando pelo meio do caminho. Isso não quer dizer que o Brasil vai encontrar facilidade no compromisso da segunda-feira. Isso não quer dizer que Portugal e Suíça não façam um jogo equilibrado e que a Espanha não vá passar maus bocados contra a seleção do Marrocos. Tudo isso a gente vai analisar aqui. Rodrigo, você esqueceu de Japão e Croácia? De jeito nenhum, porque pode ser. Daí vai sair o adversário, o possível adversário do Brasil. Claro que eu estou na torcida pela seleção brasileira. Então, o vencedor de Japão e Croácia pega o vencedor de Brasil e Coreia do Sul na fase quartas de final. E por que eu já estou falando isso? Porque na primeira fase da Copa, principalmente nas duas primeiras rodadas, eu vi alguns jogos com nível técnico muito baixo. Uns jogos assim lentos, sem gols, sem criação de jogadas. Às vezes um lance esporádico aqui, um lance esporádico ali, mas é na hora do vamos ver que a gente começa a conhecer realmente o peso de uma Copa do Mundo. E as quartas de final já estão mostrando isso. Holanda, que vem fazendo aí um campeonato regular, podemos dizer assim, com a garotada, mas aproveitou bastante as oportunidades e o jogo contra os Estados Unidos. A própria Holanda tornou o jogo fácil. Apesar do adversário não ser um adversário fácil, Estados Unidos, todo mundo sabe que sempre em Copas do Mundo costuma complicar a vida dos adversários. Basta a gente voltar lá atrás, 1994, o sufoco que foi vencer nos Estados Unidos nas oitavas de final por 1-0, gol marcado pelo Bebeto na ocasião. O Brasil jogou com a menos, Leonardo foi expulso, caso da cotovelada, enfim, isso já virou história. Mas falando sobre o que aconteceu neste ano de 2022, a Holanda soube controlar bem a partida, aproveitou as oportunidades, criou inúmeras chances de gols, venceu pelo placar de 3-1 e está habilitada para encarar a Argentina, que também despachou a Austrália pelo placar de 2-1, mas o time argentino tem o diferencial que é o camisa 10, Lionel Messi, vem fazendo uma grande Copa do Mundo, um dos grandes destaques. Muitas pessoas deram a Argentina como morta quando perdeu a primeira partida contra a Arábia. Os caras ressurgiram e o Messi está conduzindo essa garotada agora para a fase quartas de final. E eu vejo a Argentina com vantagem para esse compromisso, principalmente esse camisa 10, que é o grande diferencial da Argentina na Copa do Mundo. Agora falando de França e Inglaterra, olha, meu amigo, aí tem contexto histórico, aí entra questão de rivalidade, entra muita coisa, vai envolver França e Inglaterra. Eu vejo a França como um time, né, de futebol mais preparado, mas isso não quer dizer que a Inglaterra não vá encarar a equipe francesa de igual para igual.
ali, meu amigo, se fosse casa de apostas, ia ficar uma coisa realmente bem equilibrada. Eu gostei de ver nas oitavas de final Harry Kane marcando seu primeiro gol em Copa do Mundo. Tava precisando, tava dando assistência, saindo, jogando, tabelando, deixando todo mundo na cara do gol. Merecia marcar um golzinho e marcou nessa partida contra Senegal. Vitória por 3-0, incontestável por parte da Inglaterra. Passou ali um sufoco nos primeiros 35 minutos de jogo, mas depois que marcou o primeiro gol, encontrou muita tranquilidade. Fazendo projeções aqui, Japão e Croácia, jogo equilibrado. Eu vejo a equipe europeia mais preparada para avançar de fase, mas a gente não pode duvidar nem um pouquinho dos kamikazes. Os japoneses vêm com tudo para cima da seleção croata. Basta ver o que eles fizeram com a seleção espanhola. Então, todo cuidado é pouco para Modric e companhia. Um jogo equilibradíssimo, mas eu vejo a Croácia com um pouco mais de vantagem. Vai ser um adversário dificílimo para o Brasil nas quartas de final, haja visto que eu vejo a seleção brasileira com vantagens para superar a Coreia do Sul. Não vai ser um jogo fácil, vai ter que tomar muito cuidado com o som, ele que está jogando de máscara nessa Copa do Mundo, então é um adversário realmente complicado. Ganhou um amistoso por 5-0, beleza, mas amistoso é amistoso, e a Vera, Copa do Mundo, meu amigo, muda tudo, o panorama é completamente diferente. O Brasil tem as fragilidades pelas laterais, não vai jogar com o lateral esquerdo titular, vai jogar com um cara que está voltando de contusão e improvisado na lateral esquerda, justamente o lado onde joga o som. Então todo cuidado é pouco para a seleção brasileira, mas eu vejo o Tite, o time titular, inclusive com a volta do Neymar, preparado para fazer um bom jogo e passar de fase para, quem sabe, encarar a Croácia, na minha opinião. Outros compromissos, Portugal e Suíça, jogo duro. Jogo duro para a seleção portuguesa, assim como eu vejo a Argentina tem o seu diferencial Messi, a seleção portuguesa pelo menos tem 3 diferenciais. A experiência e a letalidade de um Cristiano Ronaldo. Tem ali também o Bruno, o João Félix, enfim. Eles estão fazendo uma Copa excepcional e eu vejo o time português com um pouco mais de jogabilidade, vamos dizer assim, para cima da seleção da Suíça. E falando de Marrocos e Espanha, ó, que abra o olho, porque Marrocos vem aí numa crescente, passou fácil no grupo, então eu vejo aí um certo equilíbrio entre essas duas seleções, mas pelo futebol que vem apresentando dentro de campo na primeira fase, Espanha deve ter uma vantagem nessas partidas. Eu quero conhecer a sua opinião. Deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos esse vídeo e também se inscreva em nosso canal Vibe Esportes, aqui no @Vibe Esportes 2020. Você também deve fazer a sua notificação assim que sair um vídeo novo. Você vai ficar bem informado e também deixar os seus comentários e aquele like bacana para a gente poder crescer e estar sempre levando conteúdo para você. Agora eu vou sair da Copa do Mundo ou para o futebol carioca. Falando agora sobre futebol do Rio de Janeiro. O Flamengo está de olho em Lucas Moura, lembra dele? Foi destaque no São Paulo, venceu a Copa Sul-Americana, foi para o Paris Saint-Germain, agora veste a camisa do Tottenham da Inglaterra. O Flamengo andou fazendo uma consulta com o empresário do atleta para ver se pode contar com um jogador já para a temporada 2023, tudo ainda no início de conversa, mas trata-se de um grande jogador que inclusive poderia ter vaga na seleção brasileira. Já teve anteriormente, mas no decorrer das últimas temporadas não teve tanto brilho assim vestindo a camisa do Tottenham, mas é um jogador de talento, um jogador de classe, principalmente para um setor de meio campo, onde o Flamengo, por muitas vezes, vai sentir falta de um Arrascaeta, vai sentir falta de um Everton Ribeiro, então precisa ter esse jogador articulador no setor de meio campo. Eu vejo o Lucas Moura como um bom nome para esse compromisso. Já já vou falar da polêmica envolvendo Vasco, Fluminense e Botafogo, que estão rejeitando a proposta da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Mas antes, deixa eu falar do Fluminense. Renovou o contrato de Paulo Henrique Ganso, depois que foi confirmada a manutenção do Mário Bittencourt como presidente da equipe tricolor. Paulo Henrique Ganso permanece no time do Fluminense, é uma boa aquisição, fez uma boa temporada, uma das melhores do Paulo Henrique Ganso depois que saiu do Santos, daqueles tempos áureos do Santos, né? Ele fez uma boa temporada em 2022, é um bom nome para o Fluminense criar aí a expectativa de conquistar a Libertadores da América no ano de 2023. Falando um pouco para o Botafogo realizou amistoso lá na Inglaterra
empatou o jogo, o Lucas Perry salvou a vida ali alvinegra defendendo um pênalti, e o Vasco da Gama que pretende contratar Maurício Barbieri como treinador da equipe para a temporada 2023. O nome não foi muito bem aceito pela torcida do Vasco, não, mas trata-se de um técnico jovem que tem um futuro promissor, trabalhou muito bem na equipe do Bragantino, levando o Bragantino, inclusive, a disputar uma Copa Libertadores da América. É um técnico que sabe trabalhar com jovens valores e foi isso que ele fez, inclusive, quando esteve no comando da equipe do Red Bull Bragantino, e eu acho que ele tem muito a agregar para esse projeto futuro do Vasco da Gama. E os três times estão revoltados com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro pelo valor exorbitante que fecharam com o Flamengo, e a federação, na verdade a federação, a empresa que também trabalha os direitos de transmissão, fez uma proposta muito inferior, tanto para o Vasco, tanto para o Fluminense, quanto para o Botafogo. As diretorias disseram que não vão assinar por esses valores com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, que lançou nota dizendo que existe transparência, que isso e aquilo. Realmente, a proposta da federação não agradou os clubes, principalmente os clubes empresa, as SAFs, o Vasco agora com a 777 Partner, o Botafogo com o John Texor. Então, essa proposta não agradou muitos clubes, está tendo polêmica, o Campeonato Carioca nem começou, mas já está sendo muito bem disputado. Quer ficar bem informado? Vem comigo nessa vibe positiva, eu vou estar sempre postando vídeos aqui para você na Vibe Esportes, então por isso eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like e também o comentário aqui embaixo para a gente poder seguir firme nessa luta. Valeu, galera! Forte abraço para vocês e eu volto mais tarde ou numa outra oportunidade para poder estar atualizando tudo que acontece no cenário do mundo da bola. Valeu, galera! Tchau, tchau!